Isaías capítulo 6, nós vamos ler dos versos 1 ao 8. Eu vou ler na King James atualizada. Se os meninos quiserem colocar aí para acompanhar, nós estamos falando a respeito de nós aprendermos a guardar o nosso coração, cuidar do nosso coração, para que o nosso coração seja um coração saudável diante de Deus, né? Então, o texto diz assim: no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Senhor, sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê, isso tocou os teus lábios. A tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Em seguida, ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Possivelmente você já ouviu várias pregações a respeito desse texto, né? Esse texto é um texto muito conhecido e eu já ouvi inúmeras vezes pregações a respeito desse assunto, mas esses dias, nos meus momentos de oração, esse foi um texto com o qual Deus falou muito comigo. E eu queria agradecer, inclusive, a equipe aqui do Louvor, porque eu pude desfrutar com antecedência, porque eu havia preparado a palavra durante o dia, então eu sabia o que estava acontecendo aqui. Eu sei que Deus também falou com você, é claro, mas como eu já havia preparado essa palavra durante o dia, cada música que ia sucedendo a outra, era como se Deus confirmasse me dizendo assim: foi exatamente isso que eu te falei, lembra? É aqui, essa música aqui quer dizer exatamente aquilo que eu falei com você. E aí toda a mensagem que Deus havia colocado no meu coração, todas as etapas dela foram confirmadas pelas músicas escolhidas, e eu louvo a Deus. E depois, Everton, eu vou ler um texto aqui que Deus falou comigo. Eu te dei esse texto para que você entregue para Ele, na hora que você estava ministrando louvor, tá? Muito bem. Esse texto começa dizendo o seguinte: um grande evento aconteceu na vida de Isaías, e ele faz questão de relatar isso. Ele quer deixar isso para a sua posteridade. Ele escreve a respeito do assunto, e ele está falando a respeito de algo muito diferente. Não era uma coisa cotidiana. Ele está falando de uma mudança de estágio, uma mudança de nível que aconteceu na sua vida espiritual. Ele está relatando aqui algo muito importante, que mudou completamente a sua vida e o seu ministério. E ele começa esse relato dizendo o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias. E no ano em que morreu o rei Uzias, ele começa a dizer o que foi que aconteceu na vida dele. A primeira coisa que ele diz é o seguinte: eu vi o Senhor. Isso é estranho para um profeta declarar, porque quando você pensa em um profeta, a primeira coisa que você pensa a respeito dele é que ele é uma pessoa íntima de Deus, não é isso? Você diz assim: eu vou naquele profeta lá para ele orar por mim, porque aquela pessoa lá, Deus fala direto com ela, ela é representante de Deus, ela é porta-voz de Deus. E a primeira coisa que Isaías diz é o seguinte: olha, antes eu nunca tinha visto o Senhor, mas no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E eu acredito que, como Isaías, aquele texto que Jó deixou, que deixaram escrito a respeito de Jó, quando Jó
no capítulo 42, ele relata, ele diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, o que Isaías está falando aqui é o seguinte: olha, eu fui nascido e fui criado dentro de uma religião. Eu fui preparado para servir ao Senhor como um profeta. Eu fui colocado num posto para profetizar em nome do Senhor. Mas no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele agora não é uma pessoa que eu conheço apenas por ouvir falar. Os meus olhos viram o rei. Eu agora sei de quem eu estou falando. Então, essa é a primeira observação que eu quero fazer. A segunda é que no ano em que morreu o rei Uzias, ele diz: eu não apenas vi o Senhor, mas eu o vi como um rei, assentado em um alto e sublime trono. E o que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que Isaías estava acostumado com reis. Isaías foi profeta durante o reinado de 4 homens diferentes, 4 reis diferentes. Ele foi profeta com o rei Uzias, ele foi profeta com Jotão, ele foi profeta com Acás e ele foi profeta durante o reinado de Ezequias. Ele estava acostumado com a realeza. Nós não. Eu não sei se vocês também ficaram assistindo aí quando a rainha da Inglaterra morreu e todo mundo ficou ligado nas TVs para poder ver lá, né, todas as pompas, tudo aquilo que acontecia durante aquelas cerimônias. Por quê? Porque nós não somos acostumados com realeza, não é isso? Mas o Senhor se apresentou a Isaías de uma forma tremenda no ano em que Uzias morreu. Ele se apresentou a Isaías não apenas como um rei, mas ele se apresentou a Isaías como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele se apresentou a Isaías como alguém que está acima de toda e qualquer autoridade. Um Deus que é soberano sobre todas as coisas e debaixo de quem todo domínio está posto. E isso é muito importante para a nossa mente e para o nosso coração, sabe por quê? Porque quando você entende que o Senhor é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o seu coração não se perturba com a mudança de reinado. O seu coração não se atemoriza com as más notícias. O seu coração não tem receio do dia de amanhã, porque você sabe que a sua vida está debaixo das mãos do Deus que está assentado em um alto e sublime trono. E de quem nada foge à soberania. Jesus viveu num dos períodos mais difíceis enfrentados pelo povo judeu, o domínio romano. Tiago foi morto ao fio da espada. Seus discípulos, quase todos, foram mortos de forma dolorosa. Mas ainda assim, o seu reinado foi estabelecido. E a palavra diz que o seu reino não tem fim, dura para sempre. Naquele momento, Isaías estava vendo um Deus todo-poderoso, um Senhor todo-poderoso, um Rei todo-poderoso, assentado sobre um alto e sublime trono. E todo reinado que ele ia ver, ele sabia que estava debaixo, nunca acima, do Rei dos Reis, do trono do Senhor. E isso fez toda a diferença na vida de Isaías. Mas no ano em que morreu o rei Uzias, ele também viu a glória eterna e o poder daquele que é santo. A palavra de Deus diz aqui nesse texto que as orlas das vestes do Senhor enchia todo o templo. As orlas do manto quer dizer autoridade, poder,
majestade. Eu não sei se você se lembra que quando Davi estava sendo perseguido por Saul, o Senhor permitiu que Saul adormecesse e Davi chegou e podia matá-lo ali, a qualquer momento, fazer com Saul o que ele quisesse. E a Bíblia diz que a única coisa que ele fez foi recortar as orlas, a orla do manto de Saul. E depois, quando eles estavam distantes, ele acordou Saul com um grito e disse para Saul: não sou eu que estou contra o Senhor. Se eu quisesse, eu poderia tê-lo matado. Olha o que está aqui nas minhas mãos. Ele disse: a orla do seu manto real está comigo. A orla significa o poder. E o Senhor se manifestou a Isaías dizendo: o poder que eu tenho, Isaías, nunca será diminuído por qualquer outro reino. Nunca será substituído por qualquer outro reino. Nunca será diminuído em relação a absolutamente nada que aconteça em qualquer outro reino, Isaías. E você precisa estar preparado para isso. Por quê, Isaías? Porque você vai passar por muitos reinos. Homens serão substituídos, reinos naturais serão mudados, mas você precisa entender que o poder, Isaías, está nas minhas mãos. Isaías também viu, no ano em que morreu o rei Uzias, que o Deus a quem ele servia, o rei a quem ele servia era um rei santo. A palavra de Deus aqui nos diz que os serafins bradavam: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. E uma coisa ele percebeu, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Qualquer pessoa que tivesse a graça poderia se achegar à presença de um rei natural. É claro que não eram todos que eram íntimos, mas muitos podiam ter acesso à presença do rei. Mas quando o Senhor se mostra para Isaías, o Senhor diz a ele: esse ambiente aqui é diferente, Isaías. Não é porque você tem uma família que me serve, não é porque você tem uma religião na qual você foi criado, que você vai pertencer a esse reino. Esse reino aqui é um reino diferente. E a Bíblia diz, aqui no versículo, eu achei isso muito interessante, que ao som das vozes dos anjos, dos serafins que clamavam santo, santo, os batentes do templo foram abalados. E eu me lembrei de um texto que está em Hebreus, no capítulo 12, onde a palavra de Deus diz que o Senhor abala as coisas abaláveis, para que as inabaláveis permaneçam. Isaías estava tendo a sua religiosidade abalada ali naquele momento. Ele estava tendo uma outra visão de Deus. Ele estava tendo a sua visão aprofundada a respeito de Deus. Era como se o Senhor estivesse dizendo para ele assim: olha, Isaías, o lugar onde você chegou até agora é muito bacana, mas deixa eu te dizer uma coisa, ele é insuficiente. E o Senhor ainda faz mais. A palavra de Deus diz que ele enche aquele ambiente de fumaça e ele turva os olhos de Isaías. E quando eu estava lendo a respeito disso, eu disse: meu Deus, o que isso quer dizer? Eu não sei quanto a você, mas eu já passei por muitos momentos na minha vida em que eu não conseguia entender o que estava me acontecendo. E em muitos momentos eu chegava diante de Deus e dizia assim: Senhor, eu não consigo entender. Eu estou passando por isso, mas eu não estou vendo com clareza o que é que está me acontecendo. Por que as coisas estão sendo dessa forma? Como é que as coisas estão se desenrolando? E muitas vezes eu cheguei a dar passos de fé no escuro.
Muitas vezes eu me senti como Abraão, quando o Senhor falou com ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu ainda hei de te mostrar. Quando Abraão saiu ali, os olhos dele estavam turvos, ele não sabia para onde estava indo. E o que foi que o Senhor falou comigo? Que Ele retira as estruturas antigas, antes de estabelecer as estruturas novas. E aí eu quero ler um texto que está em Jeremias, no capítulo 1, verso 10. Abre para mim, Jeremias 1, 10. Põe aqui na tela para mim, fazendo favor. Jeremias 1, 10. Aí, Everton, essa foi a palavra que o Senhor me deu para você. Vê, eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e plantar. E o Senhor mandou dizer para você assim: hoje os seus olhos estão turvos, porque eu estou arrancando, eu estou destruindo, eu estou passando assim sabe aquela máquina que a gente passa antes de começar uma construção nova, você quer limpar o terreno? Mas o Senhor mandou te dizer assim: porque eu pretendo edificar e plantar coisas novas. E assim como Deus está entregando essa palavra ao Everton, eu quero dizer que essa palavra não é só para ele. Essa palavra é para todos nós, porque o Senhor trouxe uma palavra para essa igreja essa noite. Mas também no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu a sua miséria e o seu pecado. Ele chega a dizer: ai de mim, porque não tenho salvação, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu não sei quanto a você, mas sempre que alguém chegava em casa e dizia assim: ai, 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 a gente podia saber que algo muito difícil estava esperando, né? E ele, quando teve essa visão da santidade de Deus, ele disse: ai de mim. No ano em que o rei Uzias morreu, o Senhor se manifestou para Isaías. E à medida em que ele ia se apresentando, e que ele ia deixando a sua glória ser vista por Isaías, a primeira coisa que Isaías foi tendo consciência é do seu próprio estado. E ele disse: eu preciso da misericórdia de Deus. Irmãos, como é difícil nós enxergarmos os nossos próprios erros. Eu não vou dizer que nós temos dificuldade de enxergar erros, porque isso não é verdade, porque o erro dos outros a gente enxerga com muita facilidade, não enxerga? Mas e os da gente? Mas à medida em que a santidade de Deus foi se aprofundando no coração de Isaías, ele foi vendo os seus próprios erros. E ele foi dando nome para esses erros. Mas ele não viu somente os seus, ele viu também os erros das pessoas a quem ele amava. O erro da sua pátria, o erro da sua nação, o erro do seu povo. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. Não tenha dúvida, esse pecado é meu, eu preciso me arrepender dele e confessá-lo e pedir que o Senhor me perdoe. Mas eu habito no meio de um povo que também tem impuros lábios. É como se Deus mostrasse para ele algumas coisas que ele não conseguia ver antes. Eu não sei quanto a você, mas eu noto que muitas vezes, por exemplo, nós temos dificuldade de enxergar os erros dos nossos filhos. Não é verdade? Do filho dos outros a gente não tem dificuldade, mas dos nossos filhos a gente tem. Para os erros dos nossos filhos a gente dá outro nome. A gente tenta amenizar. Mas ele precisava fazer a confissão daquilo que ele estava vendo. E ele disse: o meu povo, Senhor, também tem pecado contra o Senhor. A minha família tem pecado contra o Senhor. Às vezes a gente diz assim: a minha família é de gente com estupim muito curto. Isso se chama falta de domínio próprio. Isso é pecado.
Pode ser, sim, um pecado da sua família. Pode ser um pecado da minha. Ah, minha família é muito rancorosa. Não, não é assim. A minha família tem um pouco de dificuldade para perdoar. Nós precisamos confessar o pecado das nossas famílias, daqueles que estão próximos, da nossa igreja, da nossa célula. Olha o nosso pastor chamando a atenção aqui da igreja. Um pecado cometido em relação à oração. Um pecado do povo. E o Senhor, então, revela isso a Isaías, né? E ele percebe a indignidade da sua pessoa, do seu povo. Então, no ano em que o rei Uzias morre, Isaías se torna consciente de quem ele realmente era, dos pecados que ele havia cometido, e ele agora está arrependido. Mas a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele também recebe graça e misericórdia do Rei dos Reis. Porque a palavra diz que um anjo saiu ali daquele trono e foi lá, segurando aquela tesoura, né, que segura assim, ó, pelas duas pontas, assim, pega uma brasa e toca os lábios dele. Não é aquela brasa que purificou Isaías. O que purificou Isaías foi o arrependimento e a confissão. Aquilo ali foi apenas um ato simbólico. Porque, vamos falar a verdade, a boca da gente pode ser queimada com muita brasa, sem que o nosso coração nunca tenha sido cauterizado. Mas a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor toca e purifica. O Senhor está dizendo para ele: eu sou sim santo, poderoso, justo, onipotente, onisciente, mas Isaías, os meus olhos te viram. E eu vim até você. Eu quero purificar a sua vida, porque eu tenho um projeto para a sua vida. Eu tenho um plano na sua vida. E eu quero usar você nas nações para que você profetize as coisas que eu preciso dizer a esse povo. E eu preciso que você esteja livre. Então, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías recebe de Deus o seu ministério. Antes, ele havia recebido por uma herança familiar, por uma tradição religiosa. Agora, ele ouve o Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele recebe: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. No ano em que o rei Uzias morreu, Isaías já era profeta. Ele já era profeta muito antes. Mas no ano em que o rei Uzias morreu, ele recebe de Deus o seu ministério. E esse ministério é totalmente transformado a partir daí. Mas por que todos esses fatos aconteceram no ano em que morreu o rei Uzias? Quem era o rei Uzias? Qual o significado espiritual da morte do rei Uzias? Por que Uzias precisou morrer para que tudo isso acontecesse na vida de Isaías? Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26. E a história de Uzias está relatada dos versos 3 ao 16. Aliás, vamos ler do 1, a partir do 1, fazendo um favor. Eu não vou ler tudo, não. Vou te contar a história. Todos os cidadãos de Judá escolheram Uzias, que na época tinha 16 anos de idade, e o constituíram rei em lugar de seu pai, Amazias. Ele reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias repousou com seus antepassados. Eu vou parar aqui e vou rapidamente te contar a história de Uzias. Uzias recebeu um trono por herança. Seu pai havia morrido. Só que antes da morte de seu pai havia entrado em guerra e perdeu a guerra. E com isso, o reino de Judá foi saqueado e totalmente destruído. E o pai dele morre de forma trágica.
E ele agora é colocado para reinar com apenas 16 anos de idade. Mas olha o verso 4. Diz assim: ele praticou tudo quanto é correto e agradável ao Senhor, do mesmo modo que seu pai Amazias fizera. 5. Uzias buscou a Deus durante toda a vida de seu mestre Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, e enquanto procurou agradar a Yahvé, Deus o fez prosperar. Pensa num homem bem-sucedido. Começou a reinar com 16 anos e fez uma transformação no reino de Judá. A Bíblia diz que ele era tão inteligente e tão habilidoso e tão corajoso, e escolheu para si uma equipe boa. Pensa num cara que tinha a habilidade de governar. E a Bíblia diz que ele reinou por 52 anos, e durante esses 52 anos esse cara fez coisas esplêndidas. E ele ampliou o reino, trouxe de volta riquezas, e a Bíblia relata uma coisa muito interessante, que na guerra não tinha quem vencesse. E ele contratou gente, a catapulta foi conhecida mais de 300 anos depois do reinado de Uzias. Mas a Bíblia relata que Uzias e os seus companheiros ali de batalha projetaram uma catapulta. Depois você lê o texto que você vai ver se eu estou falando alguma coisa errada. E as armas que eles projetavam, coisa que ia fazer hoje muita gente da indústria da guerra morrer de inveja. Esse cara fez coisas espetaculares. Agora tem mais, a Bíblia diz, se você continuar lendo esse texto, que esse homem foi cheio de vitórias ao longo da vida. Tudo que ele intentava fazer, prosperava. Todas as batalhas nas quais ele entrava, prosperavam, ia adiante. Então as pessoas olhavam para ele e diziam: esse cara é o cara. Olha o verso 16. Vou ler o 15 e o 16. Em Jerusalém, Uzias construiu máquinas projetadas por especialistas, a fim de serem posicionadas nas torres e nos cantos das muralhas, para atirarem simultaneamente grande quantidade de flechas. Olha bem, assim como arremessarem grandes pedras contra as forças inimigas na defesa das esquinas. A fama do rei Urias foi contada e divulgada. Aqui está chamando ele de Urias, mas é conhecido também como Uzias, tá? Porquanto foi ajudado de forma extraordinária, até que se tornou bastante conhecido e poderoso. Olha que coisa incrível. Ele vencia tanta batalha que o nome dele começou a circular por tudo quanto é lugar. Todo mundo conhecia ele. Quem aqui gosta de ficar sabendo da vida de gente que deu certo? Ninguém, né? Quem aqui acompanha o Instagram de quem deu certo? Que tem milhares de seguidores? Ninguém aqui na igreja. Se Uzias tivesse um Instagram, todo mundo ia querer ver as estratégias de Uzias. A Bíblia diz que ele teve tantas vitórias que ele ficou bastante conhecido e poderoso. Mas aí tem o verso 16. Olha o verso 16. Contudo, assim que começou a vangloriar-se de suas conquistas e do seu poder, seu coração se encheu de orgulho e soberba. Essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Muito bem, Uzias era um homem valente, corajoso, estrategista, conquistador, excelente administrador, pegou um reino destruído, empobrecido, transformou esse reino em um reino próspero, vencia as guerras,
Deus o abençoou de forma extraordinária, porque ele buscava a Deus e obedecia às suas orientações. Suas conquistas e poder o levaram à vanglória. Seu coração se encheu de orgulho e soberba. Por que a revelação de Deus só chegou a Isaías depois da morte de rei Uzias? Porque Uzias tipifica o ser humano que busca a Deus para satisfazer as suas próprias necessidades. Aquela pessoa que se relaciona com o Deus que dá, com o Deus que faz, com o Deus que resolve. Enquanto Deus dá, enquanto Deus faz, enquanto Deus resolve, eu busco a Deus. A partir do momento que eu já tenho, a partir do momento em que eu já recebi aquilo que eu vim buscar, a partir do momento em que eu penso que eu mesmo agora já posso resolver, eu já tenho condição de levar esse relacionamento adiante. Eu agora já consigo conviver com meu filho, já não me causa mais tanto problema. A minha empresa agora já melhorou. Eu agora já não passo mais tanta dificuldade. A minha saúde agora já está boa. Eu agora não preciso mais me relacionar com Deus. Por isso, o rei Uzias precisava morrer. Para que Isaías enxergasse com mais profundidade. Porque, vamos falar a verdade? Existe um rei Uzias dentro de nós, não existe? Às vezes a gente está olhando para esse texto dizendo, nossa, esse cara não valia nada, eu já estava até começando a gostar dele e admirar, tinha até pensado em seguir ele no Instagram, mas agora que eu descobri que ele só chega para Deus assim, não gostei. É só a gente olhar para a gente mesmo. E eu vou te falar, é fácil a gente achar o Uzias na vida dos outros. Mas é muito difícil a gente encontrar Uzias na vida da gente. Parece que ele fica escondido. Na vida dos outros ele parece que está grandão, com uma blusa verde, tipo essa minha aqui, que você vê ele de longe. Mas na minha vida é difícil de encontrar. Mas aí eu quero te falar onde é que rei Uzias é encontrado com facilidade. Vamos continuar lendo o verso 17? Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos continuar lendo o 16, porque eu parei aqui, que a atitude dele conduziu à queda e ao insucesso. Vamos continuar o 16. Uzias pecou contra Yahvé, o Senhor seu Deus, pois entrou na casa de Yahvé para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados. Mas o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens ilustres e corajosos, se opuseram ao rei Uzias, advertindo-lhe, Uzias, não é a ti que compete incensar Yahvé, mas sim aos sacerdotes descendentes de Arão que foram consagrados para esse santo ofício. Sai, portanto, do santuário, pois foste infiel e pecaste terrivelmente, e já não tens direito à glória que vem de Yahvé, o Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Tinha o incensário na mão e estava pronto para oferecer a queima do incenso sagrado, quando se encolorizou contra os sacerdotes na casa de Yahvé, junto ao altar dos santos perfumes. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. E apressadamente o lançaram fora, até que ele mesmo se deu pressa em sair, logo ao notar que o Senhor o ferira. Sendo assim, Uzias sofreu dessa grave doença de pele até o dia da sua morte, e teve que viver, por ser considerado leproso, numa casa separada, porquanto fora excluído da casa de Yahvé, e Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Todas as realizações do rei Uzias, desde o começo até o fim do seu reinado, foram escritas pelo profeta Isaías, filho de Amós. Adormeceu Uzias com seus antepassados e foi sepultado próximo deles, em um cemitério de propriedade dos reis em Jerusalém, mas não no tradicional túmulo dos grandes reis, porque diziam, ele é leproso. Então seu filho Jotão foi proclamado rei em seu lugar.
Muito bem. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías certamente pensou sobre tudo o que ele estava presenciando. Isaías começa o seu ministério justamente no final da vida de Uzias. E quando Uzias morreu, acredito eu, que Isaías, assim como todos nós fazemos, quando a gente vai a um velório, uma parte do tempo que a gente está ali naquele velório, a gente usa para a gente avaliar a vida daquela pessoa que está ali no caixão, não é verdade? Os familiares choram, alguns contam casos bons, outros chegam lá com o coração dolorido, porque queria ter pedido perdão, queria ter falado alguma coisa, não teve oportunidade. Mas é um tempo de reflexão, tanto é que o livro de Provérbios diz que é melhor a gente estar numa casa onde há luto, do que numa casa onde há festa, porque ali a gente vê o fim de todos os homens. E eu acredito que Isaías teve essa oportunidade de fazer essa análise a respeito da vida do rei Uzias. Principalmente quando ele percebeu que dentro dele também havia um Uzias. Porque não foi à toa que Deus abalou Isaías. Ali Deus já tinha começado a falar com Isaías. E como é que nós identificamos um Uzias na nossa vida? Esse texto diz que o pecado de Uzias foi entrar no templo e profanar o incenso, no altar onde se queimava o incenso. E a Bíblia diz que as nossas orações são o incenso que chega às narinas de Deus. O salmista vai dizer assim, que suba a ti, Senhor, as minhas orações, como um incenso, que seja um aroma suave em tua presença. Se você quiser encontrar o Uzias da sua vida, você precisa procurar na sua vida de oração. Uzias está na ausência da oração, porque quando ele se tornou poderoso, ele disse, eu agora não preciso mais orar. Eu mesmo resolvo os problemas. E Uzias, quando entrava na presença do Senhor para orar, as únicas coisas que eram apresentadas diante de Deus eram as necessidades dele, os interesses dele, os projetos dele, a visão dele, as conquistas dele. Mesmo que outras pessoas usufruíssem, mas o centro de tudo era ele. Você quer encontrar Uzias da sua vida? Não foi à toa que hoje o Senhor preparou esse ambiente para falar conosco a respeito de oração. Quanto da sua vida tem sido dedicada a Deus em oração? Qual é o tempo que você passa diante de Deus, não somente para pedir e para dizer a Deus assim, olha, a relação de coisas que eu tenho para resolver, mas para desfrutar da presença de Deus e para estabelecer um relacionamento com Deus. Inclusive para ouvir aquilo que Deus quer falar com você, porque quando Isaías parou na presença do Senhor e disse, eu não quero ser como Uzias. Ele devia estar ali diante daquele caixão dizendo assim, eu não quero essa vida aqui para mim. E o Senhor disse para ele assim, então eu vou te mostrar que há uma vida mais excelente. Porque Uzias só foi ferido por Deus quando os sacerdotes se indignaram com a conduta que ele teve.
E Uzias só vai morrer dentro de nós quando nós nos indignarmos com a nossa própria vida de oração e dizer: ela não é o suficiente. Ela não está focada no lugar correto. Senhor, eu estou gastando tempo demais com outras coisas. Essa semana o pastor fez um desafio para a igreja de um jejum. E muitos ofereceram a Deus um jejum de alimentos. E eu percebi um Uzias na minha vida há um tempo atrás. E eu falei com o Senhor assim: Senhor, não que eu use o meu tempo de forma ruim, mas eu falei, esse tempo que eu estou gastando aqui diante da TV ou do computador, ainda que para minha própria instrução, eu vou gastar esse tempo em oração com o Senhor. Porque a minha vida de oração, ela pode melhorar. E foi no tempo de oração que o Senhor me deu essa palavra. E tem outras coisas que Deus está me revelando. Por quê? Porque quando nós buscamos, o Senhor diz assim: se você me invocar, você vai me encontrar. Se você me procurar, você vai me encontrar. Tem pessoas que dizem: eu não ouço a Deus, eu não ouço a Deus. Eu não quero ser rude com você. Mas se você procurar, você vai encontrar. Tem pessoas que querem que o pastor encontre a resposta para ele. Que o líder de célula traga a resposta de Deus para ele. Sabe por quê? Porque não quer gastar tempo na presença de Deus. Mas tem uma coisa: você só vai alcançar lugares excelentes. Você só vai conhecer aquilo que Deus tem para te revelar de forma mais sublime. Você só vai ser purificado como Deus deseja te purificar, se o rei Uzias morrer dentro de você. Ainda que demore um tempo, ainda que seja uma doença como uma lepra, porque a lepra não mata assim, você adquiriu lepra, você já morre instantaneamente. Ainda que todos os dias Uzias tenha que ir sendo enfraquecido dentro de você. Primeiro ele foi ferido na testa. Depois a lepra foi crescendo e tomando o corpo dele. Ele foi colocado numa casa à parte, isolado, até o momento em que chegou a falência de Uzias. Ele sucumbe à morte. Eu não estou dizendo para você começar orando 24 horas por dia. Talvez você faça um propósito dessa semana de estar lá, junto com a igreja, às 13 horas, orando. Talvez você faça um propósito de tirar 15 minutos, 20 minutos no seu dia para se dedicar em oração a Deus. E deixe isso ir crescendo, fortalecendo você e matando o Uzias que está dentro de você. Quem sabe essa semana você vai fazer um propósito diante de Deus e vai dizer assim: Senhor, essa semana eu só quero a Tua presença. Eu não vou te pedir nada. Só quero levantar as mãos para te dizer que a Tua graça já me basta. Não tem uma música assim? Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a Tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. À medida que nós vamos nos aprofundando na comunhão com Deus, a gente não quer mais sair da presença de Deus. A presença de Deus é como hoje, na hora que o louvor estava acontecendo. A presença de Deus foi enchendo aqui esse lugar. E a gente não queria nem que aquilo parasse. A gente não queria que acabasse. A gente só estava dizendo assim: Senhor, me dá um pouco mais da Tua presença. Me deixa ficar aqui um pouco mais na Tua presença.
Senhor, eu quero descobrir, eu quero que o Senhor fale comigo a respeito do propósito que o Senhor tem para mim, do ministério que o Senhor tem para mim. Senhor, eu estou vivendo um tempo de muita dúvida, eu estou vivendo um tempo de luta. Eu estou passando por um momento difícil na minha saúde. Mas deixa eu dizer para o Senhor, não é isso que está me motivando a buscar a Tua presença. Eu quero o Senhor por quem o Senhor é. As pessoas que buscam a Deus apenas pelo que Ele faz, acabam perdendo quem Ele é. Mas aquelas que buscam ao Senhor por quem Ele é, recebem também tudo aquilo que as mãos do Senhor têm para dar. O maior prazer que Deus tem é de abençoar os filhos. E quanto mais aqueles filhos que são próximos, que são achegados e que procuram estar próximos do seu coração. Hoje pode ser o dia de você dizer assim, no dia, hoje é que dia? 23? No dia 23 de outubro de 2022, o dia em que o rei Uzias morreu dentro de mim, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Que Deus te abençoe. Maravilha. Vamos nos colocar de pé. Vamos finalizar essa nossa reunião. E vamos para a nossa semana debaixo dessa revelação da Palavra de Deus. Amém? E eu convido você a fazer propósito agora. Fazer propósito. Você vai fechar seus olhos. Faça seu propósito para essa semana. Não tenta projetar para a vida toda, não. Faz o propósito para essa semana. Depois do que você ouviu, que o Espírito Santo falou com você, como será a sua semana? Diga isso agora para Deus. Ah, pastor, mas sou eu? Sim, diga com a sua boca. Diga no seu íntimo, Senhor, essa semana vai ser diferente. Eu vou mais além. Eu vou te buscar mais. Eu quero te encontrar de verdade. Eu preciso disso. Eu tenho trabalho a fazer. Eu tenho filhos para cuidar. Eu tenho minha casa para zelar. Mas eu preciso estar com o Senhor. Eu tenho ministério, eu tenho minha célula para dirigir, tudo vai continuar, mas eu preciso estar com o Senhor. Eu preciso mais da Tua presença. O Senhor está falando com a igreja. Você vai colocar sua mão na altura do seu coração e fazer a sua oração agora, em 2 minutos, consagrando a sua semana ao Senhor. Fique em liberdade.